Pessoal, vim trazer um assunto aqui extremamente importante. Sabe por quê? Quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Então eu cresci no meio evangélico, tenho segurança do que eu falo, porque eu cresci nesse meio. E eu cresci vendo e vivendo histórias, né, de casais, de adolescentes, de jovens, de crianças, de pastores, de obreiros. Eu cresci nesse meio, até porque meu pai faz parte dessa comitiva, né, de obreiros, meu irmão. Então, assim, é um assunto que eu entendo bem, certo? Eu cresci nesse meio. E eu tenho visto, assim, alguns casos, eu já vi alguns casos que talvez seja aí o seu caso. Principalmente para você, mulher, e tá, para você, homem também. Vamos lá, é principalmente para todo mundo. Muitos homens sonham em ser obreiro, ser pastor, né, tomar conta de uma igreja. E aí eles lutam muito para conseguir esse espaço. E não é fácil, tá? Não é para qualquer um. Você tem que ter ali uma lista de coisas ali que é quase um santo. Quase um santo, tá? Então tem muitos requisitos que são importantes. Você tem que ter uma boa índole, um bom nome, uma boa conduta. Você tem que comprar e pagar direitinho e tudo. Não pode ter nome sujo. E é uma lista, sabe, bem requisitada. Seus filhos têm que fazer parte da igreja, não podem ser rebeldes. Então tem uma lista ali. Mas aí o cara trabalha, sabe, duro para chegar lá em cima. E quando chega lá, alguns deles cometem uma falha enorme. Qual é essa falha? Gente, o casamento, ele é 80% intimidade. Então, muitos, quando chega lá no pastorio, eles falam: eu sou o homem de Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ter esse tipo de intimidade, eu não posso fazer esse tipo de coisa com a minha mulher, porque agora eu sou o cara. Só que lá antes, você tinha uma vida íntima bem, sabe, agitada, cheia de fantasias, cheia de coisas, né? Era aquele fogo todo. E aí a pessoa vira pastor, não pode mais, acha que não pode mais fazer aquilo. Vou te dizer uma coisa: 90% do ministério de um homem é a mulher. E aí, se você deixa de fazer essas coisas, e a mulher começa a reclamar, fala: olha, eu tô acostumada com aquele tipo, eu não tô acostumada com esse negócio assim frio desse jeito, e eu não tô satisfeita desse jeito. E aí o cara: não, mas eu não posso porque eu sou o homem de Deus. Aí vai e entra uma separação. E aí o que acontece? Os seus 90% de ministério vai embora. Sobra 10%. A maioria das igrejas não permite homem solteiro ser pastor, principalmente divorciado. Tá entendendo? Então, o que acontece? A pessoa, quando vira pastor, ele não deixa de ser homem. Ele não deixa de ser pai, ele não deixa de ser marido, ele não deixa de ser empregado. Ele não deixa de ser um empresário. As pessoas costumam misturar demais, sabe? Faz aquela salada mista e aí bagunça tudo, e aí é onde você mal pega a sua igreja para você cuidar, você já é desonerado do seu cargo, porque você fez mistura, você deixou a emoção falar mais alto do que a razão. E se você acha que eu estou equivocada, que eu estou enganada, procura na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a intimidade? O homem é obrigado a satisfazer a sua esposa, assim como a esposa é obrigada a satisfazer o marido, desde que os dois entrem em acordo. A sua mulher não está em concordância com a sua ideia. Então você está errado, sim. Entendeu? Vocês dois têm que entrar em acordo. E desde que você saiba, tenha a sua mente, que ali na sua intimidade você é só o marido. O pastor, você é lá na igreja. Consegue entender isso? Porque se você perde os seus
Então, se você perde aí os seus 90% de ministério, o que vai acontecer? Você vai perder seu cargo. Todo aquele trabalho que você teve vai ser jogado fora. Entendeu? Todo o seu sonho de se tornar um pastor vai ser jogado fora. Você vai ter que entregar a sua igreja, que você mal pegou, né? E vai ser doído, vai ser doloroso isso, porque você lutou por aquilo, era o seu sonho. Mas daí, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de orar, por falta de ler Bíblia, por falta de diálogo com a esposa, né? Você perdeu a sua oportunidade. Gente, antigamente, para quem aí é mais, já está na casa dos 40 e cresceu numa igreja, a igreja de antigamente era rígida. Por que ela era rígida antes e não hoje? Porque antigamente as pessoas não seguiam só as leis da Bíblia, elas eram tradicionalistas. Antigamente, se você for dar uma olhada na história, procura aí no Google, intimidades antigas, de antigamente, como é que era a vida de um casal antigamente. E aquilo foi vindo de geração a geração. Não era porque estava na Bíblia, era uma questão de tradição. Aí o tempo foi passando, a tecnologia chegou, as pessoas começaram a ler mais, as pessoas começaram a ir atrás de conhecimento e começou a ver que não era bíblico aquelas regras rígidas. Aquilo era tradição familiar, tradição de milênios, mas que não estava na Bíblia. E que elas precisavam seguir a Bíblia, não tradições. Entendeu? Então aí as pessoas começaram a mudar seus pontos de vista. E muitas pessoas, principalmente aqueles pastores mais velhinhos, sabe? Continua com a tradição. Sabe? Mas o que você tem que fazer? Orar, ler Bíblia. Tá que tudo tem limite? Tem, que nós somos o templo do Espírito de Deus? Sim. Mas se isso fosse para ser pecado, Deus não teria colocado em nós. Né? Se não fosse para fazer algo assim mais agitado, não teria colocado em nós também esse fogo todo, né? Então, lê mais, conversa com a sua parceira, sabe? Tenha um diálogo saudável, porque eu já vi pessoas, a mulher chegar e falar assim, ou você sai da igreja ou o nosso casamento acaba, porque você crente desse jeito eu não quero. Eu já vi pessoas que divorciaram por causa disso. Falou, não, então você fica com a sua igreja que eu tô vazando, eu vou caçar um homem que me queira. E foi, largou, e a mulher hoje vive super bem com o marido dela, com esse novo marido. E esse cara se tocou da situação, mudou de igreja, arrumou outra mulher, e com essa mulher agora dá certo, mas ele saiu daquela igreja, que prendia tudo, que proibia tudo. Então, é por falta de conhecimento, entendeu? Você tem que ler Bíblia, você tem que entender que a sua vida de pastor depende 90% da sua mulher. E a sua mulher precisa estar bem, a sua mulher precisa estar feliz para que a sua vida do pastorio fique bem. Uma troca. Faz ela feliz que o resto fica bem. Vai contar isso para todo mundo que rola em quatro paredes, com quatro paredes, gente. Todo mundo sabe disso. O importante é você apresentar uma família feliz, uma família harmoniosa, uma família, sabe, que você vê de longe que eles são pessoas felizes, que aquela mulher feliz é bem amada, sabe? Você vê na pele dela que ela é bem amada. Ela tem bons exemplos para dar, uma mulher alegre, feliz, que leva seu ministério lá para o alto, que te ajuda. É isso que você tem que ver. Então, toma muito cuidado com essa questão, beleza? Entendeu?